Oi, meu nome é Manuela, eu sou da turma UM811 e eu vou falar sobre rinite junto com a minha amiga Giovana, que vai falar sobre sinusite. A rinite alérgica é uma enfermidade crônica causada pela manifestação de respostas exageradas do organismo a um agente que não é potencialmente agressivo, interpretando sua presença como sendo tóxica ao organismo. Desta forma, em uma pessoa que não é portadora desse problema de saúde, ao entrar em contato com tal substância, não há o desencadeamento desses sintomas. De causas ainda não tão bem elucidadas, sabe-se que histórico familiar tem forte influência quanto à manifestação da rinite, que acomete cerca de 20% da população. Seus principais sintomas são o entupimento do nariz, coriza e crises de espirros, e em alguns casos, coceira no nariz, na garganta, no céu da boca e nos olhos, semelhantes ao resfriado. Eles surgem logo após o contato com um alérgeno e podem perdurar por bastante tempo. Poeiras, ácaros, fungos, pólens e cheiros fortes são os principais fatores desencadeantes. A principal maneira de prevenir tais eventos é evitar essas condições ambientais. O quarto, por exemplo, deve ser bem limpo e ventilado com bastante frequência, devendo ser considerado o uso de pano úmido ou aspirador de pó com filtros especiais. A presença de pelúcias, carpetes, almofadas e cortinas, uma vez que acumulam poeira e podem propiciar a proliferação de ácaros e deve ser evitada. Quanto a isso, é válido também lembrar que ácaros se alimentam de detritos de pele descamada, restos de alimentos e poeira. Uma vez que algumas das situações estão fora do controle, como mudanças bruscas na temperatura ambiental, poluição ou fumaça de cigarro, pode ser necessário solicitar ao médico um antialérgico para ser utilizado em tais situações. Vacinas também podem ser indicadas pelo profissional. É importante esse acompanhamento pelo fato de que rinite não tem cura, sendo o tratamento visado para o controle de sintomas. Podem causar outros problemas, como voz anasalada, ronco, entortamento dos dentes, asma e sinusite, e porque tais fármacos tendem a causar reações adversas. Para diagnósticos, é feita a análise clínica e dos sintomas e testes alérgicos expondo a pele do paciente ou seu sangue a alérgicos. Alimentos que pioram a rinite. Sim, existem alimentos que pioram a rinite, nem dessa eu não sabia não. Trigo. Um dos componentes do trigo, o glúten, aumenta a produção do muco. Alimentos derivados de farinha de trigo, milho, aveia, centeio e cevada podem conter partículas que, quando inaladas, causam ou intensificam os sintomas da rinite. Eu sou um exemplo de uma pessoa que tem rinite e acontece muito quando eu mexo com poeira. Um exemplo, eu vou tirar poeira de um móvel. Às vezes eu esqueço ou não estou usando um pano úmido e a poeira ela sobe e entra em contato e eu vou inalar ela e vai acontecer, eu vou começar a espirrar e meu nariz vai começar a coçar. E outro caso também é quando eu entro em contato com a minha gata, quando eu abraço a minha gata, que o pelo dela, com o tempo, acumula um pouco de poeira, né? Porque os gatos, eles ficam deitados no chão, eles às vezes saem de casa, vão no quintal, que não são lugares tão limpos quanto dentro de casa, e trazem poeira e coisas sujas, e às vezes eu esqueço disso e entro em contato com a minha gata, e ela entra em contato com o meu rosto, e meu rosto começa a ficar muito irritado, e eu começo a ter uma crise começa a ter uma crise alérgica por causa disso. Eu sou alérgica à poeira, né? Aí, um dos sintomas que acontece comigo é quando acontece que a minha pele, ela fica muito irritada, ela começa a ficar vermelha e coçando muito. A minha garganta coça muito também. O meu nariz também, ele fica entupido e eu tenho muitas crises de espirro.
Meus olhos ficam muito irritados, eles ficam lacrimejantes e muito vermelhos. E é horrível, é muito ruim. Agora eu vou falar sobre os tipos de rinite. Os tipos de rinite: rinite infecciosa, rinite alérgica, rinite não alérgica e não infecciosa e rinite mista. A rinite infecciosa ocorre quando um vírus se instala nas mucosas do nariz, causando uma infecção que dura por um período limitado. A rinite alérgica é a forma mais comum da rinite. Geralmente tem início após inalar ou ingerir algum alérgeno, que são partículas estranhas ao corpo. Rinite não alérgica e não infecciosa. O paciente não tem sinal de infecção, portanto, a rinite é induzida por outros agentes, como hormônios ou drogas, por exemplo. Rinite mista. Neste tipo, a rinite é causada por vírus, bactérias e alérgenos, ou seja, tem mais de um agente causador. Bom, então é isso e obrigada. Tchau! A sinusite é uma doença comum. Mais de 2 milhões de brasileiros têm sinusite por ano. A sinusite é uma condição na qual as cavidades ao redor das vias nasais inflamam. As bactérias do muco causam uma inflamação nos seios da face, seio maxilar, seio frontal, seio esfenoidal e células etemoides. Temos 2 tipos de sinusite: a sinusite crônica e aguda. A aguda pode ser desencadeada por alguma alergia ou resfriado e pode subir por conta própria. Já a crônica pode durar até 8 semanas e pode ser desencadeada por alguma infecção ou tumor. O tratamento depende de sua gravidade. A sinusite aguda geralmente não precisa de nenhum tipo de tratamento, além do alívio sintomático com medicamento para a dor, descongestionante nasal e soro fisiológico para a lavagem nasal. Já a crônica pode exigir antibióticos, remédios para tosse, entre outros. Alguns sintomas que também podem ser comuns na sinusite são catarro, inchaço facial, inflamação no ouvido, irritabilidade, pus e respiração bucal. Também podemos incluir congestão nasal, secreção nasal, dor de cabeça e dor facial. O procedimento feito no tratamento é a drenagem, mas em alguns casos pode ocorrer uma cirurgia, chamada sinusiclomia, que é mais indicada para a sinusite crônica, e em alguns casos essa cirurgia é feita em alguns tumores nasais. Algumas pessoas no mundo da fama que têm crise de sinusite são Isis Valverde, Kéfera, Wesley Safadão, Kevinho e Dani Calabresa. E eu particularmente tenho sinusite e eu fico bem ruim porque eu fico toda congestionada, meu nariz escorre, aqui fica tudo tomado. E eu tive que ir no médico, até esse ano eu tive sinusite, uma crise de sinusite. Eu fiquei em casa uma semana, não pude ir pra escola. E eu tive que tomar uns antialérgicos, mas nada além disso. E a real pergunta: existe vacina para sinusite? Sim, existe uma vacina, mas ela não é a cura da sinusite. Ela elimina a principal bactéria causadora da sinusite e ela se chama pneumocócica. E ela está disponível nos postos de saúde. E se você tiver sinusite, se seu especialista te indicar essa vacina, tome. Vai te ajudar e vai eliminar a principal bactéria causadora da sua sinusite.